O Leonardo Dias vem falando sobre a falta de vagas na educação de Maceió. Segundo o vereador, são cerca de 40 mil vagas que precisam ser criadas, Saulo Oliveira. E aí ele tem defendido uma ideia, que é um projeto dele que foi apresentado na Câmara, de ter uma espécie de voucher para escolas privadas, ou seja, o município paga para a escola particular para o estudante estudar lá. É uma boa saída, Saulo? E eu venho falando isso desde o dia que o Leonardo Dias apresentou esse projeto pela primeira vez. Se do mesmo tempo, da mesma época que ele apresentou isso pela primeira vez, ele tivesse empenhado em fiscalizar a prefeitura para que o executivo cumprisse o que precisa cumprir na abertura de vaga em escola pública, na ampliação de vagas em escola pública, nas escolas que já existem poderem ser ampliadas eventualmente com salas extras, ou no remanejamento de algumas vagas, ou principalmente, uma coisa mais importante, a coisa mais básica, Abdias, e mais salutar para quem quer falar sobre educação, ouvir os professores. Olha que ideia inovadora, Abdias. Olha que ideia, assim, incrível, né? Que parece que ninguém enxerga. Chamar os professores da rede pública municipal de Maceió e ouvi-los. E perguntar a eles, senhores, senhoras, como é que está a situação? O que é que vocês acham que dá para fazer? Né? Como é que a gente inicia aqui um processo onde a gente remaneja essas crianças que deixaram de estudar em lugares que foram afetados pela Braskem? Atenção, Braskem, né? Parte da sua indenização é construir aqui 2 escolas, 3 escolas em tempo recorde, porque você afetou diretamente isso aqui, né? Esse componente aqui. Mas isso, Abdias, eu repito, só pode ser pensado em um governo que governa, em uma gestão que trabalha para o público, em uma gestão que trabalha governando a cidade. Eu comentei isso sobre o JHC há alguns dias e reafirmo, o prefeito de Maceió não governa faz tempo, ele está preocupado com processos eleitorais. E como se não bastasse o prefeito de Maceió não governar, a Câmara de Vereadores de Maceió não existe, é omissa. É omissa, com todo respeito, né, a alguns vereadores que desempenham ou que tentam desempenhar o seu papel. Pregadores do deserto, né, que estão lá na Câmara de Vereadores denunciando os descasos e a falta de comando, de governo, de gestão, que não existe na cidade de Maceió. Né? Com todo respeito a esses nobres vereadores que ainda tentam fazer alguma coisa, mas a grande parte dos vereadores de Maceió está rendida ao Poder Executivo, não fiscaliza, não acompanha e não cobra. Não fiscaliza, não acompanham e não cobram. E eu não estou aqui inventando absolutamente nada, tirando essa opinião baseada em achismo algum. É o fato, meus caros. Há quanto tempo nós temos uma Câmara de Vereadores que se omite do debate público? Sabe por que esse projeto do Leonardo Dias não funciona? Porque ele é um remendo, ele é um tapa-buraco, ele é um projeto desesperado para esconder o básico, a falta de planejamento da Prefeitura de Maceió, do Governo Municipal de Maceió para a educação. Só se trabalha, só se pensa em educação, Abdias, com planejamento de médio e longo prazo, não é com solução espetaculosa de última hora, não. Veja o caso das creches, aquela história dos gigantinhos, é outro remendo, é outro tapa-buraco, porque a Prefeitura de Maceió não tem altivez, né, e não tem o mínimo de decência de cumprir o papel institucional dela de aceitar as creches que cria, né, com déficit de creche. Qual é o projeto para Maceió? Me expliquem, meus senhores. Me expliquem, peguem os últimos 4 anos para falar de JHC, a gente poderia até ampliar a régua, mas peguem só os últimos 4 anos aqui e me digam qual é o projeto para Maceió, na educação, na mobilidade ou em qualquer outra área infraestrutural, macroestrutural. Qual é o projeto? Não existe, Abdias. Aí vem com solução facinho, que é fácil de digerir, que é fácil de engolir. Não, bota os meninos para estudar a escola pública. Vamos lá completar, né, as escolas privadas com dinheiro público. E eu falo isso com a consciência extremamente tranquila, porque sou professor também de escola privada. E falo publicamente que isso está errado, não existe, não tem cabimento. Né? Então, assim, é o que a gente tem de qualidade representativa na capital alagoana. Bom dia. Acabou, Saulo? Não quer nem falar mais nada? Bom dia para você também. Ângelo Farias, nos argumentos que o vereador Leonardo Dias apresenta, ele fala que é uma solução rápida, direta e que vai trazer para o aluno que vai ser atendido na escola particular um ensino de alta qualidade. Então,
Faz sentido a proposta do vereador Leonardo Dias para você? O Sinteal tá perdendo militante aí, viu? O Saulo tá precisando ir pro Sinteal. O Sinteal tá precisando de um militante igual o Saulo, assim, que fale, né, de forma eloquente, podemos dizer assim. Olha, eu vou por outra vertente. Eu, claro que não posso aqui dizer que não há erro da gestão de você ter 40 mil pessoas ou 40 crianças precisando de uma vaga para estudar. É um absurdo ouvir isso, né? Numa capital como Maceió. A gente está falando de uma cidade de interior, estamos falando da capital. Se esse assunto está sendo debatido há muito tempo, e aí eu pergunto, Saulo, como é que se resolve o problema? A gente tem que ser resolvedor de problemas. O agente público é resolvedor de problemas. O que o Leonardo está nesse exemplo? Se para licitar uma obra, se para contratar, fazer uma escola, para contratar profissional, fazer concurso, vai demorar 2, porque o Saulo sabe muito bem como é que funciona a burocracia do setor público. A gente vê prefeituras aí passando mandatos para poder fazer um concurso, né? E quando faz, ainda demora para chamar. Então, o que o vereador está colocando aqui? Eu tenho uma resolução do problema. Nós temos 40 mil crianças sem estudar. Nós temos quantas escolas privadas aqui que pode ajudar nesse processo de colocar essas crianças para estudar, enquanto o poder público resolve a estrutura e a contratação desses professores. É isso que eu acho, no meu entender, que eu estou vendo que o Leonardo está dizendo. Olha, a gente tem escolas privadas, a prefeitura paga a mensalidade, esse voucher, paga para as escolas privadas, enquanto ela resolve o problema estrutural de fazer a escola, de alugar um prédio, de contratar professor. É isso que o Leonardo está propondo. O que não se pode é a gente ficar aqui, ou os vereadores, ou ele mesmo, na Comissão de Educação, ficar passando gestão em gestão e não resolver o problema. E as 40 mil vagas continuam aumentando, né, o número de vagas aumentando, porque cada ano tem criança que vai entrando na escola, e a gente não vê essas vagas surgirem. E é claro que a Secretaria Municipal de Educação está dando murro em ponta de faca, né? O primeiro problema foi o transporte escolar. Liberaram o ano letivo e não tinha transporte escolar. Teve que entrar o Ministério Público, decisão judicial, ou seja, a maior confusão depois que o contrato venceu. Se tem um gargalo na gestão do JHC, se chama educação, né? Essa educação de Maceió precisa realmente de um olhar diferenciado. A gente vê o IDEB baixo, a gente vê problemas do transporte escolar, a gente vê problema de déficit de vagas, né? E não pode mais botar a culpa no Rui Palmeira, não pode mais botar a culpa na gestão passada. Já se passaram 4 anos para se resolver esses problemas. Agora, eu acho salutar e eu acho conveniente a ideia do Leonardo Dias para resolver um problema nesse momento, é você pagar as escolas privadas para esses alunos estudarem. Agora vem um viés, né? Vem todo um questionamento. Olha, a escola privada, a criança como é que ela vai ter, né? Tem fardamento, né? Tem a questão também de transporte, como é que vai ser feito tudo isso? Então, não é somente pagar a escola privada, tem toda uma logística também. E aí isso tem que ser claro. Quem é que vai levar esse menino para a escola, se o pai não tem condições, né? Quem é que vai bancar o lanche da criança? Porque quem tem que pagar também o lanche da escola vai ter que ser o município, porque a criança vai ficar lá sem comer. Então, são essas coisas que precisam ser dialogadas também, né, Abdias? Porque o cara botar uma criança de uma situação de vulnerabilidade numa escola privada, ele vai se servir de quê? De chacota, é? Então, precisa que a estrutura banque tudo. O lanche, a farda, o transporte. É isso que precisa ser colocado também. Bom, o doutor Álvaro e o Luciano pediram para participar também desse tema, então vamos abrir aqui o espaço. Luciano Amorim, sua contribuição, pois não? Eu não vou nem emitir um juízo de valor sobre essa questão, Abdias. Só vou dizer o seguinte, essa entrevista foi dada para mim na semana passada, aqui no Na Mira da Notícia. E desde a sua licença, em 2022, que a então secretária Jó Pereira esteve na bancada aí do Antena Manhã, até eu perguntei a ela, secretária, de quanto é o déficit na educação municipal de Maceió. Esse era um número que ninguém falava, Abdias. Então, o interessante dessa notícia é que, pela primeira vez, apareceu um número do déficit da educação municipal de Maceió. O Leonardo Dias falou que era 50 mil, e aí, em um ano, o JHC conseguiu reduzir em 10 mil esse déficit, mas é um grande, sem dúvida nenhuma, você tirar 10 mil, criar 10 mil vagas no único ano é muita coisa, mas ainda restam 40 mil vagas negativas a serem preenchidas em Maceió. E aí a pergunta, obviamente, que fica é por que o prefeito JHC atacou essa questão das creches somente no seu ano de mandato, né? São 40 mil vagas, são 4 anos de mandato. Talvez, se ele tivesse feito isso durante todo o seu primeiro mandato, esse problema fosse hoje muito menor do que é. Mas o que eu queria dizer, pela primeira vez, vereador Leonardo Dias, alguém desse núcleo do governo, falou num número exato.
São 40 mil vagas de déficit, é muita coisa, é um número bastante alto, Abdias. Muita coisa, número bastante alto. E o que é que o senhor pensa, doutor Álvaro? Seria um voucher ali no mesmo modelo do ProUni, baseado inclusive na lei do ProUni. O Sinteal é contra. E aí, o que é que o senhor pensa? O Leonardo Dias acerta ao buscar essa solução? Não, vou só fazer um adendo aí à questão a tudo aquilo que o Ângelo colocou. Somado a isso, está no orçamento pagamento disso, pagamento daquilo, pagamento de alimentação, pagamento de fardamento, pagamento de transporte. Está no orçamento do município já. Como é que vai transferir esse dinheiro? Ou seja, esse voucher vai ser pago como? Vem de onde? Aí entra o Ministério Público, responsabilidade fiscal. A coisa não é tão fácil de se fazer assim, não. Na prática, é totalmente diferente do discurso, né? Então, a gente vê que não é uma solução que vai ser que você diz assim, vamos colocar em prática hoje e amanhã vai estar tudo isso resolvido. Porque tem entraves burocráticos, né, que o Ângelo bem colocou, que impedem que a administração ela ande daquela forma que deveria andar. Somado a isso, tem um acordo que o Saulo falou da Braskem, que foi um acordo totalmente, vamos dizer assim, equivocado, né? Ouviu-se todo mundo, é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, entra a magistratura, entra isso, entra aquilo outro, só não se ouviu o povo, né? E talvez tenha sido essa falha desses acordos. Se ouviu a Defensoria Pública, mas o povo não foi ouvido, né? Para dizer assim, eu tenho um filho que estuda nessa escola aqui do Pinheiro, vai para onde agora? Ou seja, muita coisa ficou à toa, muita coisa ficou no ar e a coisa também não vai se resolver do dia para a noite. A ideia parece ser boa no discurso, mas na prática é difícil de implementar, né? Talvez por isso o Sinteal esteja sendo contra tudo isso aí, porque não é praticamente resolvível assim de uma hora para outra, não. Saulo Oliveira quer contribuir ainda, pois não, Saulo? Eu pensei que eu não ia falar mais, mas aí me ocorreu uma outra situação aqui. Só a título de comparação, sem ser panfletário, embora muitos pensem que eu esteja sendo. Vou pegar o microfone aqui, Abdias, vou falar aqui pertinho. Sabe quantas escolas foram construídas em Arapiraca? Pode deixar a tela dividida aí com os colegas. Sabe quantas escolas foram construídas em Arapiraca nos últimos 4 anos? Quantas escolas foram feitas do zero? Fora as que foram reformadas, mas do zero aí, Abdias? 10. Sabe quantas creches, Abdias? 10 creches. Educação é prioridade absoluta. Educação é prioridade absoluta. Não se constrói uma outra sociedade, não se constrói um novo rumo sem educação. E muitas vezes eu fico pensando que o não investimento em educação é um projeto. O projeto parece ser não investir em educação. Não é brincadeira, 40 mil crianças fora da sala de aula. Quem tem condições de pagar, tudo bem. Mas também não existe... O vereador Leonardo Dias parece ter uma ótima intenção, mas é um caminho que parece bem fácil para um problema complexo. Precisa discutir, precisa colocar alternativa, precisa ouvir todo mundo, porque o Ângelo colocou bem, aí a discussão é muito boa. O Ângelo fala, olha, vai jogar um menino pobre da periferia numa escola particular, o que ele vai sofrer de bullying, meu amigo? Pelas condições que ele tem. Imagina o menino chegar de chinelo, com a bolsa rasgada, sem dinheiro para o lanche, ele vai sair traumatizado da escola também. Então tem que pensar no contexto completo, realmente. A ideia é bem intencionada, mas precisa ser equilibrada. O Saulo falou aí da Braskem também, que poderia investir pesado num núcleo municipal. Já pensou? A gente tem o CEPA aqui, né, Ângelo? A gente tem o CEPA, Luciano, todo mundo conhece. Já pensou um complexo educacional municipal parecido, não na mesma proporção, até porque não sei nem se tem terreno para isso, mas poderia sim ser bancado pela Braskem. É um caminho também, pela indenização milionária, né? Assim como foi comprado o Hospital do Coração, não teve o Hospital do Coração na área da saúde, investe na criançada aí, porque é o nosso futuro. A sociedade vai ser melhor se a gente não deixar aí essas 40 mil crianças fora da sala de aula. Há um empenho do prefeito, isso também é inegável, o Luciano falou, criar 10 mil em um ano, criar 10 mil vagas em um ano não é pouca coisa. E aí caberia uma parceria do governo do estado também. A gente lembra daquela situação das creches do governo, aquela polêmica toda? Enquanto a gente tem 40 mil crianças fora da sala de aula, a gente vive um embate também aí na parceria entre governo e município, que poderia dar certo também. Doutor Álvaro, para a gente encerrar então. Terminar, café pequeno. Você lembrou do CEPA, Abdias? Eu conheço o CEPA de perto, eu já estudei lá, morei em Pinheiro. Dá para construir aí umas 10 escolas ainda dentro do CEPA, viu? Tem terreno sobrando lá dentro aí. Pode ir lá, vai aí uma ideia boa aí, essa parceria aí seria o ideal.
do CEPA tem muita vaga, realmente. Tem vaga, bem lembrado, doutor Álvaro. Aí teria que ter uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Maceió. Pois não, Ângelo? A prefeitura tem muita área pública, é só verticalizar, meu amigo. Sobe torre e cabe todo mundo. Existe saída realmente, né? E é uma prioridade absoluta, meus amigos. Rapaz, mas tá uma levantada de mão hoje aqui. Fala lá, Luciano. Lembrando que o CEPA está na área condenada pela Braskem, viu? Entrou recentemente agora, essa área abrange até uma parte da Fernandes Lima ali, né? É uma área menos perigosa, ela não corre risco de afundamento, mas não dá para construir em cima, pelo menos pelos próximos 10 anos, porque é uma área ainda instável, né? Então o CEPA, pelo menos nesse primeiro momento, está descartado aí desse acordo. Pois é, tem essa questão também. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado, Luciano Amorim. Muito obrigado, doutor Álvaro. O importante é debater e não esquecer esse tema. O vereador Leonardo Dias é presidente da Comissão de Educação, que é Educação, Turismo, Esporte. Tem outra coisa também, tem outro item. Esporte, Turismo, Educação e o que, Luciano? Cultura. Pois é, rapaz. Eu acredito que dá para fazer, é só ter, enfim, vontade política e arregaçar a manga realmente. Educação é uma coisa muito cara, né? Eu valorizo e defendo muito a educação, por isso que esse tema acabou até se estendendo um pouco. Agradecer aos nossos comentaristas.